Vou apresentar a resolução de questões relacionadas ao concurso da Petrobras, né, das provas da Petrobras do ano 2010 e 2011, né, para o cargo de engenheiro de telecomunicações. Vou apresentar a resolução de algumas questões. Bem, questão 1, né, sobre telefonia. Um sistema hipotético de transmissão digital de voz utiliza um PCM de 16 canais, conforme ilustrado na figura abaixo. Nesse sistema, os sinais de voz passam por um filtro passabaixas com 4 kHz de largura de banda e são mostrados na taxa de Nyquist e quantizados com 8 bits. Sabendo que o quadro do referido sistema contém bits extras, além dos bits de informação, calcule a taxa de transmissão desse quadro em kilobits por segundo. Bem, a gente pode analisar na figura que, né, o quadro ele possui 16 canais, o quadro PCM possui 16 canais de voz. Podemos analisar no quadro que possui 16 canais de voz e possui bits extras nos quadros e na transmissão e na recepção também, após a transmissão e a recepção de cada dado, de cada quadro. Bem, então o primeiro passo é calcular o número de bits por quadro. Então, o número de bits total ele vai ser o número de bits do canal vezes o número de canais mais o número de bits extras. Então nós temos, né, o número de bits do canal são 9 bits, o número de canais são 16 e o número de bits extras são 2, que são correspondentes aos bits da transmissão, um bit na entrada e um bit da saída. Então temos no total 146 bits. Agora, calculando a taxa total de bits, a gente tem que a taxa total de bits é o número de bits vezes a frequência de amostragem, que no caso é 8 kHz. Isso vai dar um total de 146 vezes 8.000, que é igual a 111.600, né? 1.168.000 bits por segundo, que, né, em kilobits por segundo é dado por 1.140,625 kilobits por segundo. Então, né, é dado, né, são 1.168.000 bits por segundo e, né, dividindo por um kilobit em kbps dado por 1.140,625 kbps. Né? Como é dado esse valor? Porque 1 kilobit são 1024 bytes. Né? Porém, concurso, né, para efeito, no caso, efeito de concurso e tal, você pode considerar 1 kilobit igual a 1000 bits. A segunda questão relacionada ao tráfego telefônico. Uma empresa ela possui 100 funcionários e eles realizam média, no período de maior movimento, uma chamada externa a cada 40 minutos, com duração média de 6 minutos em cada chamada. O gráfico a seguir apresenta o tráfego suportado em Erlang versus o número de canais disponíveis, para uma probabilidade de bloqueio de 5%. Calcule o menor número de troncos telefônicos para uma probabilidade de bloqueio de 5%. As expressões que determinam o cálculo do tráfego telefônico são dadas respectivamente por, né, a intensidade do tráfego é dada pelo número de chamadas vezes o tempo médio de ocupação, no caso seria a duração de chamadas, sobre o tempo total de observação, ou é dado pelo número de chamadas por unidade de tempo, que corresponde ao número de chamadas pela duração de chamada, vezes o tempo médio de duração de chamada. Vamos à solução. Calculando agora a intensidade de tráfego. No caso, o número de chamadas são 100 chamadas, a duração de cada chamada é de 6 minutos e o tempo
tempo total de observação corresponde a 40 minutos. Calculando isso, temos o tráfego total de 15 Hz. Analisando no gráfico da figura a seguir, para uma probabilidade de bloqueio de 5%, temos que o número de recursos disponíveis, o número de troncos disponíveis necessários corresponde são 20. Então, para uma probabilidade de bloqueio de um tráfego de 15 Hz, podemos analisar na figura que temos 20 troncos. Problema 3. Eficiência espectral. Deseja implementar um sistema de transmissão digital com taxa de transmissão de 9.600 bits por segundo, em um canal com faixa disponível de 4 kHz. O esquema de modulação digital que, operando em condições ótimas, atende ao sistema a ser implementado, sem que ocorra distorção do sinal transmitido, é questão A, PSK8, B, FSK8, C, PSK4, D, FSK2 ou, letra E, PSK2. Para a gente fazer isso, primeiro a gente tem que calcular a eficiência espectral, que é dada pela taxa de transmissão dividido pela largura de faixa do canal. Então nós temos que a eficiência espectral é dada por 9.600 bits por segundo, dividido pela largura do canal, que é 4 kHz. Calculando isso, nós temos que a taxa de eficiência espectral é 2,4 bits por segundo por hertz. Então, o conceito de eficiência espectral, ele corresponde à medida mínima que garante a integridade do sinal, sem que ocorra distorção. No caso, utilizando o conceito de espectral para as modulações PSK, nós temos que eficiência espectral igual a log de 2, no logaritmo de 2, de M, que corresponde ao índice de número de índice de modulação, que é dado por 1 mais alfa. Alfa, no caso, o fator de forma do filtro utilizado para dar o formato do pulso na transmissão. Como não foi especificado nesse caso o fator de forma, considera-se alfa igual a zero. Com isso a expressão acaba se tornando log de 2m. Então, calculando os valores para as modulações do tipo PSK, nós temos que para PSK8 3 bits por segundo por hertz, PSK2 1 bit por segundo por hertz, PSK4 2 bits por segundo por hertz. Para a modulação FSK, nós temos que a intensidade espectral de potência, a eficiência espectral é dada por 2 log 2m dividido por m. E os valores para as modulações FSK são FSK8 0,75 bits por segundo por hertz, FSK2 1 bit por segundo por hertz. Se você analisar essa expressão aqui, você vai perceber que o valor máximo de V é 1 bit por segundo por hertz. Então, com o cálculo feito da eficiência espectral antes, você consegue já determinar que modulação FSK não possui eficiência espectral adequada para resolver a questão. Então, no caso, portanto, através dos dados, nós temos que a modulação digital que deve ser utilizada sem que ocorra distorção do canal é PSK8, modulação PSK8. Problema 4. Propagação no espaço livre. Considere enlace de comunicações no espaço livre. A potência recebida pela antena receptora isotrópica na frequência de 100 MHz, e com distância de 2 km da antena transmissora isotrópica é de 2 dBW. Altera-se a frequência do enlace para 400 MHz e a distância entre as antenas isotrópicas para 1 km, mantendo-se a mesma potência de transmissão e as condições de espaço livre. Calcule a nova potência em dBm na antena receptora. Solução. Utilizando o modelo de atonação do espaço livre, devido ao fato de as características não mudarem em relação à frequência, como é explicado no modelo,
como é explicado na questão, podemos determinar a perda entre D0 e D. A potência recebida, dada a distância em dBm, é dada pela potência recebida a uma distância D0, no caso uma distância de medição, de referência, em dBm, mais 20 log de 10 da relação entre a distância medida e distância de referência e a outra distância. Calculando a potência recebida em D0, em dBm, temos que a conversão de dBm para dBw e dBw para dBk, a diferença entre um e outro é de 30 dB. Então, podemos calcular que a potência em D0 em dBm será igual a 30 dBm mais 2 dBm, que é igual a 32 dBm. Isso é uma relação, é importante saber porque em tempo, questão de concurso, você tem que ser rápido, tem 3 minutos para fazer. Então, você tendo essa relação na cabeça, ou de dBm, ou passar de dBm para dBk, ou dBk para dBm, você vai somar 30 dB, a potência do sinal, ou diminuir 30 dB. No caso, por exemplo, passar de dBm para dBk, você vai passar para dBw, você soma 30. De dBw para dBk, você soma mais 30. Então, você soma 60 dB. E no caso, por exemplo, de dBm para dBw, soma 30. dBw para dBk, soma mais 30 dB. A perda é dada por 20 log de D0 sobre D, que é igual a menos 6 dB. Com isso, nós temos que a potência recebida a distância D, que no caso é 2 km, é dada por PR de 2 km igual a 32 menos 6, que é igual a 26 dBm.